para mais tarde poder ser também ele envolvido nos factos. Numa das últimas sessões, o marido então voltou a dizer que acredita na mulher e acredita nela por 3 motivos. Primeiro, não acredita que ela tivesse condições físicas para assassinar a avó. Era conhecida, aliás, foi público e teve aqui mesmo um médico a confirmar que Ana Saltão tinha feito uma cirurgia uns dias antes. Segundo motivo, acha que ela não conseguiria conduzir do Porto até Coimbra em estradas secundárias e também acrescenta que ela não saberia onde é que a avó morava. No entanto, acabou por confessar que a dita arma Glock que foi usada neste crime, ele confessou que disse ao tal inspetor que ela tinha sido roubada uns dias antes, tinha desaparecido das instalações da PJ no Porto. Em relação ao telefone, ao dito telefone, o marido de Ana Saltão confessa que telefonou para o telemóvel da mulher e que ele estava desligado, mas que não telefonou para casa e que é onde Ana Saltão diz que ter passado a tarde do crime a dormir. Aliás, eu recordo que Ana Saltão diz que o telemóvel teve momentos desligados, isto porque na véspera tinham tido o aniversário de casamento e sobre ele se teria derramado um copo de vinho que o teria inutilizado. Mas também é que foi no mesmo jantar que se terá queimado a fazer uma omelete, mas que os peritos de balística dizem que o ferimento na mão direita coincidem com os disparos de uma Glock. Relativamente ainda ao móvel do crime, o dinheiro que a avó do marido de Ana Saltão teria, diz ele que não sabiam que o dinheiro que a senhora tinha, além disso eles tinham os 2 ordenados, para que é isso? O juiz aí resolveu intervir e dizer não, o vosso saldo estava sempre em negativo. Portanto, em relação ainda à tal acariação, José Cardoso diz que não induziu ninguém, foi apenas uma mudança e ainda no fim o juiz resolveu concluir dizendo umas frases bastante fortes que resultaram com bastante força aqui a quem assistiu a este julgamento. Diz ele que foram uma acariação inútil, que os dois mantiveram as contradições, o que significa que um deles não diz a verdade e que quem sai prejudicado de tudo isto é a imagem da Polícia Judiciária. Muito obrigada, Eugénia Figueiredo. Então, muita informação passada aqui num caso que tem dado muito que falar. Hoje temos aqui uma situação nova temos aqui uma estreia connosco. Temos normalmente o Luís Maia no exterior a fazer-nos belíssimas reportagens sobre estas matérias, mas hoje vem sentar-se aqui a comentar. Um aplauso para esta estreia. Bem-vindo! Obrigado. Inspetor Maia. Inspetor adjunto. Bom, Luís, tu tens seguido como nós muito esta história, desde que os factos ocorreram. Depois do que ouvimos aqui da Eugénia, qual é o teu primeiro comentário? É difícil fazer vaticínios, até porque não sou juiz, não sou advogado, não sou jurista, mas parece-me que Ana Saltão tem algumas possibilidades de sair ilibada deste julgamento. Eugénia Figueiredo há bocado referiu a viagem a Coimbra e o facto de Carlos Coelho, o inspetor da Polícia Judiciária, que é casado com Ana Saltão, ter dito que ela não teria condições para fazer aquela viagem. E realmente há um relatório de um ginecologista que diz que operou Ana Saltão, que diz que se ela tivesse feito aquela viagem a conduzir, os pontos da operação teriam rebentado. Okay? Portanto, isso é uma afirmação, isso é um facto concreto que pode ajudar muito... E que vem dar muita força à argumentação da defesa. Não é? Exatamente, a menos que, enfim, que a pessoa que tivesse os pontos tivesse o motorista, mas bom, enfim. A questão é... O juiz diz também que quando o Carlos Coelho diz que eles tinham o dinheiro deles e que, enfim, ganhavam os ordenados deles e que não teriam necessidade de recorrer às poupanças da avó, porque a acusação diz também que o motivo do crime é provavelmente um motivo económico, devido a dívidas e a carências económicas que este casal tinha. É preciso recordar que o saldo negativo deste casal, permanente, antes de receberem o ordenado, oscilava entre os 1.500 e os 1.800 euros. O inspetor da Polícia Judiciária médio ganha mais ou menos 1.200 euros por mês. E já na mão. Okay? Portanto, 2.400 euros, os dois juntos. Um saldo negativo, antes de receberem o ordenado, 1.500 e 1.800 euros, indica de facto ali, enfim, alguma dificuldade de gestão, não é? Ali de tesouraria. A acusação agarra-se muito a isto. À motivação, portanto, aquilo que se considera a motivação. Exatamente. A defesa agarra-se mais à forma como a investigação foi feita e alguns procedimentos que não terão sido feitos da melhor forma, na recolha de provas,
por exemplo, na roupa que foi recolhida da Ana Saltão, a roupa que ela supostamente usava no dia do homicídio, onde foram encontrados vestígios de pólvora, depois aquela roupa foi fotografada e foi admitido por um inspetor da PJ lá no julgamento, uma das sessões que eu assisti, que a roupa a determinada altura foi pousada no chão para ser fotografada. Portanto, facilmente a defesa pode dizer que houve ali uma contaminação. Claro. E que as provas não foram recolhidas da forma como deviam ser recolhidas. Não é no chão que se deve colocar um casaco que está a ser utilizado para uma investigação. Sim, exatamente. Eu não sou inspetor da Polícia Judiciária, mas imagino que um chão onde muita gente pisa não seja o melhor sítio para se colocar seja o que for. Claro. Pode ser contaminado. Precisamente para se fazer uma peritagem. Mas o que dizer disto que ouvimos ainda agora, dos peritos que dizem que de facto a tal queimadura parece tem tudo a ver com, com uma queimadura feita por uma Glock. Ana Saltão diz que aquela queimadura foi feita no fogão, a fazer uma omelete, precisamente. O que torna muito perigoso fazermos omeletes, não é verdade, porque mais e menos podemos ser acusados de ter disparado uma Glock. Agora, o perito em balística, diz que efetivamente a queimadura que Ana Saltão tinha na mão coincidia com a queimadura que a Glock provoca depois de disparos sucessivos. Claro. E convém recordar também aqui que a vítima foi assassinada com 13 tiros de uma Glock. A arma do crime nunca foi encontrada. Suspeita-se também que a arma do crime possa ser uma arma da Polícia Judiciária. A pistola que tinha sido roubada a uma colega nas instalações da Polícia Judiciária. A participação dessa arma desaparecida foi feita, se a memória não me traiçoa, no dia 8 de novembro. E o crime ocorreu no dia 21 de novembro. Ou seja, a detentora daquela pistola deu por falta da pistola naquele dia. E as pessoas agora podem perguntar, então, mas não é normal um inspetor da PJ usar a pistola todos os dias? Como é que fica, sei lá, uma semana, 2, 3, um mês sem perceber aquela pistola? Claro. Convém recordar que estamos a falar da Brigada de Crimes Económicos. Quer dizer, quem trabalha nos homicídios ou no narcotráfico, geralmente, até pela natureza dos criminosos, anda armado e pode ser chamado a usar da arma. Mas neste tipo de crimes não haverá necessidade de andar todos os dias armado. O crime de colorinho branco, o crime económico... Em princípio. Não há tiroteio. Já tem todos os dias ali com uma arma para ter que... Claro. Mas relativamente a isso da arma, e eu não percebo muito disto, mas isto são perguntas que qualquer pessoa num qualquer café faria. Foi estabelecida uma relação direta entre os projéteis que foram encontrados no corpo da senhora e a arma desaparecida? Foi sim. Portanto, aqueles projéteis são daquela arma desaparecida? Eram balas de uma Glock. Igual às Glocks que são usadas pela Polícia Judiciária. Porque cada arma terá o seu registro próprio deixado no tal projétil. Portanto, quando sabemos, sim. Sim, era uma arma da Polícia Judiciária. A minha questão é, aqueles projéteis foram feitos por uma Glock, já percebemos, mas foram feitos por aquela Glock que desapareceu? Tudo aponta que sim. Pois. Tudo aponta que sim. Bom, eu, como diz o Luís Maia, creio que isto ainda vai dar... É curioso aliás, a forma como a nossa repórter termina a sua intervenção é muito interessante. Ela diz que esta acariação, citando o juiz, diz que esta acariação, que é quando as pessoas são confrontadas com os seus depoimentos contraditórios, foi muito útil porque ficou confirmado que alguém está a falar a sério, alguém está a mentir. Portanto, eu acho que isto ainda vai dar realmente muito o que falar e continuamos sem saber como é que aliás, sabemos como é que a senhora morreu, não sabemos quem é que perpetrou o crime. Um pequeno apontamento, a arma do crime nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada. Bom, o que podem encontrar aqui connosco todos os dias é, de facto, uma situação muito simpática, ou seja, 1000 euros de prémio do dia que nós temos aqui e que ontem teve um laçarote enorme de 10.000 euros de jackpot. Portanto, se quiser participar, é agora que o deve fazer, se ainda não o fez durante a manhã, se puder, de forma informada, tranquila, já sabe, ainda é possível tranquilamente pegar no seu telefone, esteja em casa ou não esteja, a dizer, vou ligar para a Júlia e para o Jota, a ver se realmente andam para lá a ser um jackpot, será que hoje sai outro? Não faça mais pequena ideia, porque não temos nada a ver com isso. Mas o computador tem andado, como é que eu ia dizer, temperamental, e tem escolhido estas opções. Portanto, já sabe, se conseguir com que a sua chamada seja a selecionada, prémio dia, 1000 euros. Depois,
Logo que se vê 4 furinhos, o que é que acontece? Pode ficar com mais 250, mais 500, 750 ou então com tudo. Não sabemos. 760, 300, 600, o dinheiro dá para pagar qualquer, isto é, este valor, esta quantia é-vos entregue em cartão e podem utilizar o cartão naquilo que entenderem. E vamos já para a próxima notícia, não é? Vamos para o próximo tema. O Tribunal da Relação de Coimbra manteve a pena de 10 anos de prisão ao padre e ex-vice-reitor do Seminário do Fundão. Este já tinha sido condenado em primeira instância por ter abusado de 6 menores. A defesa decidiu recorrer, pedindo redução da pena, considerando os testemunhos das vítimas como sendo inválidos por não terem sido gravados. Os juízes rejeitaram todas as alegações e a pena mantém-se tal e qual como estavam. Luís Maia, o que dizer? 10 aninhos. Confirma-se, não é? A relação confirma. Não me espantava que este caso seguisse para o Supremo, porque o ex-reitor do Seminário do Fundão diz que está a ser vítima de uma cabala, não é? Aliás, há colegas dele que dizem, inclusivamente, que os meninos que o acusam e que alegadamente foram abusados, enfim, não eram meninos muito bem comportados, não tinham alguns problemas ao nível comportamental. Portanto, tentam descredibilizar aqueles que se assumem como vítimas. Não deixa de ser curioso que eles eram maus meninos, eram os, enfim, as ovelhas negras ali do seminário, mas serviam para andar no seminário, não é? Agora, são os rapazes que tentam montar a cabala contra o ex-reitor do Seminário do Fundão. De qualquer das formas, parece-me que isto vai seguir para o Supremo. E isto surge numa altura em que o Santo Padre é verdade. Que se estima que 2% dos padres sejam pedófilos. Não é? Em Portugal estamos a falar de uma comunidade de 3.500 padres. Se aplicássemos essa regra, tal como, enfim, dos 2%, dos 2% teríamos 70 padres pedófilos. Não quer dizer que tenhamos 70 padres pedófilos. Mas surge nesta altura. O que aliás, o Papa Francisco tem tido uma atitude muito contundente e muito clara daquilo que entende que deve ser a punição deste tipo de crimes, porque não só fez essa declaração surpreendente, como também recebeu em privado, e pela primeira vez, recebeu em privado vítimas. De abusos de vários países, que foram pessoas que foram, na infância, abusadas por padres. Portanto, estamos a falar da assunção de uma espécie de tabu que a Igreja, ao mais alto nível, nunca quis assumir, e que este homem, que está realmente a revelar-se um Papa extraordinário, resolve de uma forma muito frontal dizer: não vamos olhar para o lado, isto existe e temos que pedir desculpa. Eu acho que portanto, é preciso gabar-lhe a coragem, porque ele não está a tentar varrer a areia para debaixo do tapete. Não. Ele está a tentar enfrentar isto. Mas acho que mesmo assim, cá isso vai para o Supremo. Parece-me que sim, até porque há uns meninos do Seminário do Fundão que dizem que viram este ex-reitor do Seminário na cama com os outros miúdos que dizem que foram abusados. Dizem também não ter visto um ato sexual ali, mas dizem ter visto o homem na cama, o ex-reitor, na cama com os rapazes. Agora pergunta, ser verdade que o ex-reitor estava mesmo na cama com os rapazes, estava lá a fazer o quê? Sim. Vamos aguardar para ver qual é o desfecho. Tanto quanto sabemos, este ex-reitor continua a viver numa casa paroquial, tanto quanto julgo saber, ou seja, a mais alta hierarquia da Igreja Portuguesa continua, ainda não lhe retirou o seu apoio, antes pelo contrário. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar. Antes de passarmos ao próximo tema, que acho que vai ser aquele tema que vai suscitar mais interesse aqui pela nossa plateia, lembrar que temos um número 760, 300, 600, já sabe, temos... Desculpa, diz, não, por amor de Deus, faz favor. Estou a aprender. Não, eu hoje aqui rodeada dos meus rapazes, estou encantada. Mas estava a dizer 760, 300, 600, já sabe, o nosso prémio dia vale bem a pena, são 1.000 euros. E o que tem que fazer é simples, é pegar no telefone, marcar 760, 300, 600, mas faça-o de uma forma responsável. Se achar que não pode ligar mais do que uma vez, ligue só uma vez, porque é o suficiente para poder inscrever a sua chamada e depois, quem sabe, o seu telefone pode ser o telefone selecionado pelo computador e leva automaticamente, se a sua chamada for a chamada selecionada, 200 contos na moeda antiga,
Em cartão, este dinheiro, aliás, este prémio não é convertível em dinheiro, portanto você não pode chegar ao banco e converter aquele dinheiro, mas pode pagar tudo aquilo que lhe Vai dar apetecer. ao mesmo. Vai dar ao mesmo, porque hoje em dia tudo se paga com cartão. Hoje em dia qualquer sítio tem um terminal multibanco onde você paga, seja num restaurante, seja numa sapataria, seja nas finanças, pode pagar o que quiser com aquele cartão. E depois... Supermercado. Faz muito jeito no supermercado. Faz muito E depois jeito. temos um jackpot de 10 mil euros, portanto temos 11 mil euros para, E ontem para dar. demos, ficámos todos contentes. E na quinta-feira passada demos outra vez. Ficámos contentíssimos. Bom, vamos à próxima notícia, não é? E é uma notícia que vai suscitar aqui... Mas és tu, Jota, és tu que vais dar a notícia, por facto a notícia é daquelas que têm que ser lidas assim com uma voz. Se faz favor, são factos tão perturbadores. Vamos ouvir o que o Jota tem para dizer. É verdade, fala-nos de uma mulher de 57 anos, cansada de tratar do marido de 85 anos, acamado há meses, terá decidido matá-lo ao dar-lhe veneno na comida que o homem ingeria por uma sonda. Segundo o Ministério Público, só não terá concretizado o plano porque foi apanhada em flagrante por uma enfermeira. Luís Maia. Nós não sabemos se ela não concretizou o plano. Aí é que está. Pois. Porque vamos ver uma coisa. À primeira, pode parecer uma grandíssima azelice alguém tentar envenenar outra pessoa 4 vezes e não conseguir matá-lo. Com remédios dos ratos É verdade. e não conseguir. Mas pode não ser bem assim. E é por isso que temos aqui o Albino Gomes e acho que não haverá muitas pessoas em Portugal mais habilitadas do que ele para falar sobre o assunto. Albino, boa tarde. Boa tarde. Albino, esta senhora que terá tentado envenenar o marido 4 vezes, isto foi um fracasso? Ela não conseguia matá-lo? Ou é A ser verdade? preciso 4, 5, 6 vezes para conseguir matar alguém com veneno jogado? E passar discretamente. Em primeiro lugar, vamos aqui explicar que tipo de veneno é que estamos a falar. Estamos a falar de um raticida. E de um raticida... Não é o 605 forte? Não, isso é um organão Já separado. sabemos que esse é letal, não é? Pois, e esse tem uma característica importante, que é o cheiro. Facilmente identificado pelo cheiro. E quem cheira uma vez nunca mais esquece. Claro. E por isso qualquer profissional de saúde tenha tido contacto com ele, tinha cheiro. Percebia logo. Dificilmente passaria despercebido. E aquilo passou despercebido durante algum tempo. Passou por isto, porque estamos a falar de um raticida que é da nova geração dos anticoagulantes. Eu penso que aqui, até por questões de segurança, não merece a pena estarmos a falar o nome. E o que é que ele faz? A nível do fígado, faz a inibição da produção da vitamina K, que a vitamina K é uma vitamina que nós necessitamos para coagular. Okay. Isto é, quando temos uma ferida, a ferida para se coagular tem que haver uns processos. E essa vitamina produz esses processos de coagulação. Okay. E o princípio da atuação deste raticida é precisamente atacar o fígado, nessa zona onde se produz esta vitamina e provoca problemas de coagulação. Ora bem, se nós estivermos a falar de uma dose letal, de uma dose elevada, não era preciso nem 3 nem 4. Não é? Só o que é que acontecia? Tínhamos uma vítima que ia apresentar hemorragias. Hemorragias pelas gengivas, hemorragias pela urina. Dava nas vistas. Completamente. Se formos ver esta história, temos que perceber que há uma história de um AVC. Ok. Não é? Porque o homem estava internado na unidade hospitalar porque tinha tido um AVC antes. E não sabemos que tipo de AVC é que ele teve, mas há um AVC que é o chamado AVC isquémico, em que consiste um coágulo que tapa uma artéria e daí para a frente não circula sangue, e que uma das medidas terapêuticas que se faz é precisamente anticoagulantes. Que estamos aqui com uma mistura. Mas esta senhora, então, a ser tudo verdade e alegadamente está tudo certo, não é? Esta senhora é muito entendida. Provavelmente. Porque se o marido fosse este tipo de AVC e estivesse a fazer medicação anticoagulante, juntava-se com um raticida que também é anticoagulante e daí a administração podia ser, como a Júlia dizia, 4, 5, 6 vezes. Não é? E até que acontecia o desfecho. Até que acontecia o desfecho. O homem morre depois de problemas respiratórios. Bate certo com este tipo de xarope que ele tomou? Não, aí não bate muito certo. Aliás, vou reformular. Pode haver um quadro de dificuldade respiratória associado a uma hemorragia pulmonar, o que não me parece, porque isso é facilmente detectável, não é? Que é um doente que teria que estar a deitar sangue do pulmão. Mas temos que perceber que um doente acamado, e como este, que já estava a ser alimentado por uma sonda, se ele estava a ser alimentado por uma sonda é porque não tinha reflexo de deglutição, isto é, não conseguia engolir como deve ser, e como tal,
a percentagem de mortalidade em doentes acamados com este tipo de situação é elevadíssima por pneumonia. Porquê? Precisamente porque há uma acumulação da expectoração, a pessoa não tem força para tossir, está deitado e vai acumulando a expectoração no pulmão. Faz um quadro de infecção respiratória e é morte. Portanto, a ver se percebi, a forma que ele morreria se tivesse continuado a ingerir este veneno seria essa também? Não. Seria por hemorragia. E seria... Pulmão, por exemplo. Do pulmão, por exemplo. E poderia morrer em asfixia por acumulação de sangue no pulmão. Agora, aqui interessa é perceber o que é que deu a autópsia. Há um pormenor aqui importante e que, imagino eu, vai dificultar uma descoberta muito clara, vá lá, da verdade. É que este homem, a vítima, esteve enterrada 1 mês e meio. Okay? Internada, disseste? Enterrado. Esteve enterrado 1 mês e meio. Morreu. Isto houve uma exumação. Esteve 1 mês e meio enterrado e depois exumaram o corpo. Agora, a pergunta é, um corpo que está enterrado 1 mês e meio, um corpo que está enterrado 1 mês e meio, que me estranha muito aqui, alguém se deve ter distraído à grande. Porque, repara, se uma enfermeira apanhou alegada, presumível homicídio, ou pessoa que estava a tentar um homicídio, em flagrante delito, houve uma denúncia, o homem morre depois e não se investiga, quer dizer, vamos enterrar o homem? E depois logo se vê. O homem esteve enterrado 1 mês e meio, depois exumou o corpo e aí sim fazemos a autópsia. Agora a minha pergunta é... Altera alguma coisa o facto de ter estado em decomposição? Continuam os vestígios no cadáver? Não, altera. Neste tipo de reticida, não. Porque este reticida, como eu disse, atua no fígado e o que acontece é que 1 mês e meio depois de um corpo estar enterrado, já está numa fase de composição. Resultado, o fígado já não se consegue utilizar. Mas então, como o Luís Maia diz, houve alguém que distraiu muito. Provavelmente. Mas mesmo muito. Bastante. Porque se há porque segundo os factos que nós temos dados como certos, houve uma enfermeira que apanhou a senhora em flagrante e que fez a denúncia. Então não há uma consequência, o Ministério Público não atua? É muito estranho. Se este homem tivesse morrido e só depois tivesse havido a suspeita de que alguém o teria envenenado, enfim, não havia nada a fazer. Vou-te fazer uma maldade que faço com frequência ao Hernani Carvalho. Vou-te interromper só para dizer que estamos quase a finalizar o nosso Furo da Sorte. O nosso jogo está a acabar o seu tempo de possibilidade de contacto vosso aí de casa. Portanto, já sabem, é o 760 300 600. Ainda podem fazê-lo, têm ainda alguns minutos com certeza. Venha a jogo connosco, 60 cêntimos mais IVA, tranquilamente, se puder, só se puder. Consulte o regulamento, tenha a certeza que realmente está em condições de o fazer. O teletexto no seu televisor também dá informações e, portanto, liga para nós. Se ligar para nós e tiver a sorte da sua chamada ser selecionada, temos 1.000 euros. 1.000 euros para lhe oferecer é a quantia do prémio do dia. Mas esta quantia vai em cartão. Não é convertível a dinheiro, vai em cartão, mas enfia no multibanco e paga o que for preciso. Já sabe, não tem nenhum problema. Depois, com um bocadinho de sorte, até podem ser mais 10.000 euros e, portanto, que é o jackpot de hoje. E então era a apoteose de felicidade. Mas também podem ser só mais 250, mais 500, mais 750. Muitas variantes e todas acho eu altamente estimulantes, sobretudo para ter uma alegria ao dia 15, que é um dia em que já andamos todos de parmito, nunca mais chega ao fim do mês. Dava um jeitaço. Dava um jeitão, com certeza. Ontem demos 11.000 euros para tomar, ficámos todos muito contentes e em tomar deve ter havido festa rija, cá para mim, com toda a certeza. Portanto, estamos mesmo a finalizar o nosso tempo, portanto já sabe, mas ainda pode ligar com toda a tranquilidade, 760 300 600. Agora vamos voltar aqui ao Luís Maia, porque estavas no mas, e o mas tinha a ver com... Então, mas se há uma denúncia, se há uma situação em flagrante, alguém tinha que ter investigado. Não se consegue perceber. Provavelmente não será fácil, e tendo em conta aquilo que o Albino referiu mesmo agora, provavelmente não será fácil perceber exatamente que causas concorreram diretamente para a morte deste homem. Ainda que se saiba que ele terá sido envenenado 4 vezes, provar depois aqui a causa e efeito para uma possível condenação não será fácil. Mas uma denúncia não desencadeia um processo de investigação. Mas o que é importante perceber também é quem é que se distraiu. Porque, repare, se há uma denúncia, se há uma enfermeira que diz, não, eu vi ali uma senhora a envenenar um paciente que nós tínhamos aqui, se o homem morre passado algum tempo, e mesmo assim vai enterrar, não se faz uma autópsia imediatamente, eu não consigo perceber como é que as coisas levam este caminho. Não consigo. E é normal, deixa-me só perguntar isto aqui ao Albino, é normal uma pessoa saber, eu não saberia meter nada numa sonda.
Eu só de ver uma sonda fico logo desorientada, que são coisas que estão penduradas ali sobre o paciente. Mas também não saberias que se calhar tinhas que dar veneno em doses. Não, mas eu estou a dizer é que paciente. assim, eu e acho que o comum dos cidadãos, perante aqueles artefactos todos da medicina, não sabemos, eu não sei mexer naquilo. Esta senhora tinha que ser, estamos a falar de uma Brifada, porque se sendo ela a mulher, depois se calhar era para fazer em ensinar, casa, seria? como é que É Vamos fácil ver. fazer aquilo? Pode ter acontecido ter-se feito o ensino. Não é? E Depois a senhora fazer isto em casa. Pois, vamos partir do princípio que pós o AVC, que o senhor ficou dependente e que foi feito o ensino à senhora como é que administrava a alimentação pela sonda. Claro. Embora aqui também temos que lembrar que estamos a falar de um veneno que é engranulado, o que requer que ele seja moído, seja diluído e depois administrado pela sonda. O que é que quer dizer com isto? Cada vez complica mais, cada vez complica mais. Não, eu não entro na cabeça desta senhora, nem faço especulações do que esta senhora pensou ou deixar de pensar. Mas deixo esta consideração, que é, eu tenho que abrir o saco, despejar um saco para um sítio, esmagar o granulado, diluir o granulado e administrar o granulado. Uma sonda, Sim. Num quarto do hospital. num quarto de hospital. Esta mulher era uma operária fabril desempregada, ou seja, nada no historial profissional dela. Há aqui uma leva a grande crer que diferença ela de tem um idades, não é? Há aqui uma conhecimento. grande diferença de idades. O senhor tem 85 anos, ela tem 57 e, segundo aquilo que eu li, há algumas declarações da senhora, ela dizia que ele estava a sofrer muito e que o sofrimento dele lhe causava muita impressão, mas Mas ela aparentemente também estava a sofrer muito, porque a vida que eles tinham antes, quando este homem tinha mobilidade e era um homem ativo, desapareceu completamente na altura em que ele teve o AVC e acabou por ficar. Aliás, antes disso até, porque as faculdades físicas dele já não eram muito boas há muito tempo. Existia também uma casa que este homem construiu, porque entretanto cada um deles, esta mulher e este homem, cada um deles teve as suas famílias, deixaram dinheiro e bens aos seus, mas havia uma casa que este homem tinha construído e que poderia ficar para ela. Mas bem, enfim, são apenas hipóteses. estamos, pois, a terminar completamente aqui o nosso... É de facto um caso que nos desafia um bocadinho, não é? Acho que vamos ouvir falar dele. Provavelmente ainda irás fazer uma reportagem até lá, Muito com toda a certeza, porque de facto é um caso espinhoso. Temos aqui que agradecer a presença, como Muito sempre, obrigado. do Albino, que nos ajudou a entender isto. E eu não sabia que o 605 Forte tinha cheiro. Já aprendi qualquer coisa E hoje. já não existe. E já não Já não existe. existe. Um grande aplauso para o Maia na sua experiência, no seu momento de estreia. Queria dar mais beijinhos, mas não posso. Adeus. Bora. Vamos lá.